Boa tarde, ministro Ricardo Lewandowski. Começo dizendo, ministro, que vimos recentemente o maior vexame do sistema penitenciário federal. A primeira fuga registrada na história dos presídios federais do Brasil. A fuga em Mossoró, querendo ou não, representa como esse governo vem tratando a segurança pública. Um governo que despreza nossos policiais e passa pano para criminosos, como foi o caso recente do veto ao projeto das saidinhas. Só pode ter um destino: fracasso no combate à criminalidade. Essa fuga em Mossoró é um claro exemplo disso, ministro. E sabe quem paga a conta desse descaso do governo com a segurança pública? O povo, ministro. Que agora vai ter que pagar uma conta de 6 milhões de reais por conta da negligência e omissão da sua pasta, ministro. Tudo isso com base, faço os seguintes questionamentos. Ministro, quantos servidores foram afastados de suas funções desde o Ministro, dentre esses afastados, estão os servidores que estariam mais relaxados por conta do carnaval, como o senhor já afirmou anteriormente? Questiona ainda se há resultados dos procedimentos administrativos disciplinares instaurados. Se sim, quais foram os desfechos? De acordo com o que foi publicado pela CNN, os presos usaram 8 etapas de segurança, ultrapassaram 8 etapas de segurança. Com esse exposto, indago o seguinte, ministro: como que os presos fugiram de suas próprias celas? Como que os presos fugiram das gaiolas, sistemas com 2 portas? Essa fuga foi realmente consumada com alicate? De qual tamanho esse alicate, ministro? Ao que tudo indica, é praticamente impossível eles terem fugido sem nenhum tipo de apoio interno, ministro. Houve facilitação de dentro do presídio, como o próprio presidente Lula suspeitava, ou não? Quantos policiais penais haviam no pavimento que os fugitivos estavam? E se esse número, se o senhor considera um número razoável de policiais desse dia? Acerca do anúncio da construção de muralhas em torno dos presídios, questionam se há previsão para o início das obras, ministro. Se há previsão orçamentária. E quanto essas obras custarão? Enfim, senhor ministro, o senhor tem a chance de mostrar para todo o Brasil o que de fato aconteceu lá nessa fuga em Mossoró, sanando todas as dúvidas nos dias de hoje. Uma boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rodolfo, pela sua comprometidos a fazer. Deputado Rodolfo Nogueira, Vossa Excelência realmente pôs o dedo na ferida. A fuga do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. Ninguém esperava, ninguém queria. Eu, com alguns dias de exercício da pasta, fui surpreendido com essa fuga, que é absolutamente excepcional, inusitada, e garanto aos senhoras e senhores que foi a única e será a última. Várias causas concorreram, e aí já aproveito para responder a várias perguntas. Já fiz isso de público para várias emissoras de televisão e para vários jornalistas que, enfim, que produziram textos escritos. Várias causas e concausas concorreram para esse desfecho que ninguém desejava. Em primeiro lugar, projeto antiquado, obsoleto, não é? É uma prisão que tem mais de 20 anos, não é? 2019, só não é? É uma penitenciária antiquíssima, em que os padrões de segurança também talvez não fossem tão rigorosos como hoje se exige nas novas penitenciárias. Houve a fadiga do material, houve sim relaxamento na vigilância, houve quebra dos protocolos de segurança, as revistas diárias não foram feitas, vários equipamentos falharam, estavam, enfim, fora de uso, estavam obsoletos, como videocâmeras, luzes. Não havia, como deveria haver, a nosso pensar, as muralhas em torno de presídio, porque isso é normal, todo presídio é cercado de muralhas. Mas o que é que nós fizemos? O doutor André Garcia
tomou posse em Mossoró, no cargo de secretário de Políticas Penitenciárias. O que é que ele fez? Imediatamente demitiu a diretoria, a administração daquela penitenciária, nomeou um interventor e determinou a abertura de vários PADs, processos administrativos disciplinares. Bem, além disso, eu determinei à Polícia Federal que fizesse um inquérito policial para apurar responsabilidades criminais. Então, nós tivemos duas atitudes logo no primeiro dia: a apuração de responsabilidades administrativas e a apuração de responsabilidades criminais, no que diz respeito à fuga de Mossoró. Realmente, estas intercorrências lamentáveis ocorreram e os que foram responsáveis por elas estão demitidos. O que nós fizemos então? Nós temos hoje 4 funcionários afastados, 10 processos administrativos disciplinares abertos. Havia, na ocasião, 29 policiais de plantão, foram substituídos. Nós reforçamos, trouxemos de outras localidades, de outras penitenciárias federais, vários servidores. Nós aumentamos o quantitativo de policiais penais, que hoje montam a 276 servidores, mais, enfim, a Força Penal Nacional, que faz o trabalho de patrulhamento externo, somando 314 servidores públicos federais e da Força Nacional, se é que se pode chamar de Força Federal, porque são compostas por policiais militares dos distintos estados. Então, a situação que levou à fuga dos presos está corrigida. Nós reforçamos as celas, trocamos as luminárias, pusemos câmeras de monitoramento, estamos fazendo curso de capacitação para os servidores e as questões estruturais estão superadas. Nós temos um comitê permanente de fiscalização, não só na unidade de Mossoró, mas em outras 4 unidades. Nós estamos construindo muralhas, sim. Começamos com a muralha em Mossoró, em Porto Velho, já está em fase de construção. O preço delas aproximado é de 37 milhões. Elas estão em processo de licitação. A de Brasília está pronta, a de Porto Velho está iniciada. Nós estamos já começando o processo de licitação de Mossoró. O prazo previsto de término é agosto de 2025. Tudo estritamente de acordo com a legislação vigente, a legislação de licitação. A verba, sim, para isso, no fundo penitenciário, está sendo utilizada. E quero afirmar a vossas excelências que a volta dos presos para Mossoró demonstra exatamente a confiança absoluta da administração na segurança daquele presídio federal. Portanto, de lá se evadiram e não mais se evadirão. O que nós temos até o momento em termos de constatações? Nós constatamos que, além do relaxamento, digamos assim, da vigilância interna, da obsolescência do material, nós verificamos também que os fugitivos tiveram, sim, auxílio externo. Daí o êxito deles. Consta que integrantes do Comando Vermelho de outros estados os auxiliaram na fuga. Tanto é que não apenas providenciaram dinheiro para eles logo no primeiro momento, e depois veículos para que eles pudessem se locomover, sair daquela região, e foram capturados a cerca de 1.600 quilômetros distante do local da fuga. É claro que isso só foi possível mediante auxílio externo, organizado, e, como eu disse, fizeram na época o verdadeiro comboio do crime, com 3 viaturas, digamos assim, no estado da arte, 2 fuzis foram apreendidos, vários celulares, vários cartões de crédito, e realmente não fosse o trabalho de inteligência da Polícia Federal e não fosse a colaboração também da Polícia Rodoviária Federal, possivelmente
eles já estariam fora do país. Respondendo a uma questão que foi feita com relação às polícias militares que nos ajudaram, eu não só jamais utilizei nenhuma palavra depreciativa com relação às gloriosas polícias militares dos estados, como pelo contrário, eu elogiei publicamente a participação destas corporações, que nos pareceu que quando houve a fuga da penitenciária de Mossoró, nós tivemos que mostrar o poder do Estado brasileiro, a disposição do Estado brasileiro em combater o crime organizado e fazer uma demonstração que aquele episódio jamais se repetiria. Então, o Estado brasileiro, utilizando de sua soberania, de sua vontade política, colocou todas as suas forças disponíveis e, claro, de modo proporcional, à disposição da recaptura daqueles presos. Então, trabalharam Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, trabalhou a Polícia Penal Federal, fomos coadjuvados, aliás, os jornais reclamaram dessa expressão, acharam muito complicada essa expressão, foram auxiliados pelas polícias militares do Rio Grande do Norte, excelente trabalho, de Pernambuco, Piauí e Paraíba, Ceará e Paraíba. Estiveram juntos, lado a lado, inclusive a Guarda Municipal, fazendo um trabalho excelente. E uma questão que foi levantada de forma bastante pertinente, por que é que nós enviamos a Força Nacional? Porque além de termos a necessidade de um reforço de pessoal para, sobretudo, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cercar as vias por onde eles poderiam se evadir, sair do local, nós precisávamos dar segurança à população, porque, afinal de contas, eram dois criminosos de altíssima periculosidade, assassinos condenados a várias décadas de prisão. Então, a Polícia Federal esteve lá durante o tempo necessário para dar segurança à população, que foi ameaçada, tiveram casas invadidas, celulares roubados, comida também foi subtraída das casas. Quando nós, com um acordo com a superintendência local da Polícia Federal, a partir do momento, depois de um certo tempo, não tivemos mais indícios de que eles se encontravam na região, nós retiramos a Força Nacional. É claro que esse foi um esforço, digamos assim, muito intenso para a recaptura, não apenas para a recaptura, como eu disse, mas também para que servisse de exemplo nacionalmente que o crime organizado, seja ele a sigla que tiver, não triunfará em nosso país e não sobrepujará o Estado brasileiro. A conta, já nos perguntaram, foi cerca de 6 milhões de reais. Eu diria às senhoras e aos senhores que pelo esforço que foi feito, pela dedicação que foi despendida, é um valor compatível, digamos assim, com o esforço que nós fizemos para a recaptura, afinal, bem sucedida. Eu acho que deste episódio tivemos várias lições importantes, nos ofereceu a oportunidade de revermos os protocolos de segurança dos equipamentos de todas as prisões federais. O doutor André Garcia percorreu uma a uma, reforçou a segurança, reforçou os protocolos, estabeleceu a obrigatoriedade de visitas diárias. Eu posso garantir às senhoras e aos senhores que nenhum detento mais se evadirá das penitenciárias federais. Há uma série de outras